Então, gente, o que aconteceu foi o seguinte: eu fiz a teletransmissão pelo celular, eu não sei se eu sei usar esse negócio direito, mas ela estava disponível normalmente no meu Facebook. E aí, de repente, ela sumiu. O Facebook excluiu tudo, até quem tinha compartilhado, o Facebook foi lá e tirou. Não sei se eu violei alguma coisa, né? Mas enfim, deu algum ruim. Só que felizmente aqui no meu aplicativo, como vocês podem ver, ainda está aqui, ó. Ainda tem as pessoas que curtiram, os comentários, ó. Tá tudo aqui, ó. Dá pra ler. Só que ele não deixa carregar os antigos mais. Só os últimos mais recentes. E aí eu encontrei esse programinha aqui, ó. Pra poder baixar tudo de... Baixar não. Capturar da câmera do celular. Então, é a única maneira que eu tenho de disponibilizar para as pessoas que não conseguiram ver tudo, que me perguntaram sobre esse vídeo para poder assistir. Aí eu vou colocar no ar de novo e mandei um e-mail pro Facebook reclamando também, né? Printei a tela e ver se eles põem de volta no ar. São 47 minutos, tá, gente? Então quem não tiver com tempo livre, deixa para ver depois ou assiste só o que quiser. Um beijo a todos. Então, só recapitulando, permeável experimento 1 virtual. Ao meu dispor, uma verdadeira bagunça de coisas que eu pretendo usar nesse experimento. E vale tudo. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Quem quiser falar, pode falar. Quem não quiser falar nada, quiser ignorar, pode ignorar também. Vai ser uma espécie de dança mesmo, mas uma dança diferente, uma dança aí meio virtual. Então, eu vou começar. Deixa eu ver, cadê? Inicie a ordem mais das coisas. Aqui. Então, essa pesquisa se chama Permeável, né? Tem várias coisas que eu estou pesquisando. Eu não vou falar muito para não direcionar também os pensamentos. Então, vou começar. São Paulo, 19 de agosto de 2016. Permeável. Avenida Paulista, próximo ao número 2001. Aqueles que o viam dançar julgavam-no louco, pois não ouviram a música. Folha, faixa, quebra, olhar, medo, timidez, raiva, pavor, sensibilização, provocação, suor, cabelo, salto, cruzamentos, medo, celular, fones, fugir, encarar, parede, repetir, exaustão, música, corpo enraivecido, noite, faróis, vozes, cavernas, conversas, se acalma, olhares, curiosidades, enfrentamentos, círculos, celulares, Senac, performando sons, ruídos, malas, descalço, respiração, estado. Rony Diniz. Segundo, dança para recobrar o ser permeável anestesiado sob um mundo de cimento. 19 de agosto de 2016. Permeável dança performance. Certa vez, em 2014, ao receber um reiki, fui indagado se eu tinha alguma queixa específica. Revelei que costumava ter dificuldade com a ansiedade, ao que fui convidado a pensar no mar. Mesmo quando quieto, está sempre em movimento. Que dança é essa que não se adianta, não se embrutece e nem se mecaniza, sem plateia ou sob olhares, em prontidão, fagulhas vivas, dança convidativa, que simplesmente é. Logo na próxima vez que eu estive na praia, fevereiro de 2015, minha paixão e ânsia por estar no mar foram naturalmente precedidas
por preciosos minutos silenciosos de meditação e absorção, frente àquele espetáculo despretensioso que acontecia à minha frente. Enquanto eu me rendia àquela dança que, análoga ao estado ao qual me despertou, já movia algo em êxtase dentro de mim. Mentalmente, eu ouvia um conselho de uma bailarina estrangeira dizendo-me, certo dia, numa descontraída conversa de olhos e palavras que bolavam barreiras linguísticas: simplesmente dance. Dançar para quê? Ou quem? Como? Quando? Sem edital? Naquele momento, na praia, dancei ou me debati em rodopios toscos e transferências de peso no ímpeto selvagem e dançante. Reconheço hoje em gratidão a algo desconhecido e potente que aquele corpo de água lembrou-me que vive dentro de mim. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Sou bem pouco conhecedor de Nietzsche, analista, mas já me encontrei com esta frase tantas vezes e me parece um conceito tão simples, revelador, quanto as classificações que recaem à dança, a quem a faz, quando esta se faz em relação a uma música desconhecida. Que música oculta é esta, que instiga o outro e nos faz julgá-lo louco? É uma metáfora forte, que nos convida a rever o pragmatismo acimentado com o qual lemos e impomos às vezes a qualquer dança que não pareça obedecer a alguma música com a qual estamos acostumados, ou sequer nos dispomos a ouvirmos com nosso corpo ou alma enquanto assistimos. A música que impulsiona o outro pode ser você que o assiste, seu julgamento ou sua indiferença. Pode ser o universo ou a própria dor, alegria e dúvidas do intérprete criador. Mas, de fato, quem se presta a analisar a dança de longe, sem a experimentar, não necessariamente fisicamente, mas dançando com as ideias e com as sensações, está perdendo a festa. E eu já perdi algumas vezes, também me julgando louco, sem entender qual era a minha música. O maior órgão do nosso corpo, a pele, é repleta de buracos férteis que acolheriam o mundo externo em sensações, luzes e ventos para gerar vida e intercâmbio contínuo de dentro para fora, de fora para dentro. Não fosse a roupa que protege e organiza a sociedade, as funcionalidades que insistem em prevalecer sobre o ser. Mas certo astronauta ficou surpreso quando, ao ver a Terra de cima, não viu abaixo as linhas do mapa, com as quais nosso olhar já está inconscientemente dividido. A pele abafada como terra silenciada pelo concreto no qual pisamos, o campo imaterial do subconsciente tomado com argamassa, bloco, crenças e propaganda, sob os panos, pelos encravados e inflamados, árvores crescendo na direção invertida e ferindo-nos, caroços, rancorosos cânceres e esquecimentos do solo, que agora precisa de bloqueador para não sucumbir à luz do sol, o mesmo que se fez essencial à própria vida, o mesmo que se faz essencial à própria vida. Eu vejo este embrutecimento como consequência de muitas coisas, mas sobretudo a sobrevivência acirrada que nos demanda postura defensiva, superficialidades e agilidade, que a aceleração tecnológica nos demanda. Deus formou, pois, o homem do barro da terra. Longe de querer discutir a origem da vida, convém malear esta imagem. Barro é terra permeada. Entre 70% e 75% é a porcentagem de água que é o nosso corpo. Água que flui através de espaços ocos que também nos compõem. Sim, nossa matéria é intermeada de vazios e cargas energéticas que se deslocam no êxtase dançante, entre perdas e ganhos. Homens ou mulheres
são repletos de múltiplas vaginas e falos figurados. Empresto a analogia da Viviane Mosé, que se preenchem e se esvaziam, gerando vida e retroalimentação, e quando orgânico, o êxtase de existir e multiplicar a vida. Tente impermeabilizar esta terra, e o que terá são mortos-vivos. Nada se compara a uma floresta majestosa, que sabiamente se construiu ao seu próprio tempo e abriga riquezas, curas e recursos que jamais reproduziríamos com a mesma eficácia e com o nosso excesso de controle. Você já deve ter ouvido falar dos benefícios da meditação. É um processo muito antigo que parte do princípio que todos nós temos uma imensa sabedoria em nosso interior. Eu acredito que dentro de nós estão todas as respostas para todas as perguntas que desejaríamos fazer. Infelizmente, a maior parte do tempo estamos tão ocupados correndo para atender às solicitações externas que nos esquecemos de parar e concentrar o suficiente para nos escutar. Louise Hay. Análogo às paisagens urbanas que o circundam, o homem moderno está cada vez mais asfaltado, imune ao toque do outro e da vida presente, protegido, focado, bloqueado, em muitas redes ao mesmo tempo, menos no lugar aonde habita o momento presente. O que nos impermeabiliza? O medo? O conhecimento? A ignorância? O preconceito? A pressa? A praticidade? A onipotência? A impotência? A expectativa? O orgulho? A liberdade? A sobrevivência? Vamos ver o que temos aqui. Então essa é uma parte. Vou continuar falando. Se alguém falar alguma coisa, aí eu vou jogar de acordo com o que aparecer. Bom, eu vou começar contando o que aconteceu. Alguém falou oi pra mim. Gabriela Gabi. Oi, Gabi, tudo bem? Obrigado. Beijo pra você. Então, cheguei na Avenida Paulista por volta de umas 15 para as 6. Estava uma tarde agradável até. Não estava tão frio como tem costumado estar ultimamente. Isso foi sexta-feira passada. Cheguei lá, então, 15 para as 6. Montei alguns aparelhos lá, uma câmerazinha para filmar o que eu iria fazer. Me preparei, me alonguei, me aqueci um pouquinho rapidamente e fui para o meu lugar. Eu já tinha escolhido esse lugar de antecedência por algumas questões, tanto a presença, o sentir. Aqui tem uma mensagem do Rafa. E amigo Pinhão, grandes textos. Valeu, Rafa, obrigado, querido, você. Então, voltando onde eu parei. Me alonguei, me aqueci por volta das 15 para as 6, o horário. E logo começou a anoitecer. Às 6 horas já estava tudo escuro. Então eu fui até o meu lugar, parei de pé. Eu estava descalço na calçada, estava com uma bermuda bege, uma blusa estilo bata. Lindo poema, Rony. Adorei. Valeu, Diego. Que poema será esse? Alguma das coisas que eu li aqui ou será algum outro? Enfim. Tomei o meu lugar, fiquei lá paradinho. Esqueci. Antes eu coloquei o meu tapetinho no chão, um tapetinho cinza, pequeno, borrachento. Tipo aqueles que a gente põe na mesa antes de comer, sabe? Aqueles... Esqueci o nome daquilo. A gente põe o prato em cima, tipo um daqueles. Coloquei no chão, coloquei esse caderninho aqui que eu li agora, com uma caneta e com um QR Code do lado. Me posicionei de pé, senti um pouco a atmosfera, rapidamente fechei os olhos e comecei a entrar no meu processo. Então, o meu desafio ali naquele momento era conseguir ficar no meu corpo, conseguir ficar no aqui e no agora, sem pensar no depois,
sem pensar no antes, sem me ver por fora, como se eu estivesse me assistindo. Foi ficar nas sensações do meu corpo, de olhos fechados, ficar no aqui e no agora. A minha meta era 20 minutos, ficar nessa situação na Avenida Paulista, no horário de rush, né, pessoal? Fervorosamente passando ali. Pá, 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 pá. Meu querido, receba meu abraço. Loura, minha irmã, um beijo pra você. Saudades, precisamos. Silvana, dançarina linda, inesquecível, um beijo. Obrigado. Então parei lá, fiquei imóvel. A minha meta era 20 minutos, de olhos fechados, tentando ficar exatamente ali no meu corpo. Esse era o meu desafio. Eu não tinha a obrigação de conseguir isso. Por isso eu digo que era um experimento performático, né? Eu não preparei uma partitura para apresentar. Era uma situação para viver. De acordo com o que acontecesse, com o que aparecesse ali e como que isso conversasse comigo durante o processo se desenrolando, as sensações e as coisas iriam conversar comigo e me despertar coisas. Então, eu não tinha um número para apresentar. Preciso falar uma coisa também, que esse lugar que eu escolhi, eu fui muito influenciado, além da energia de sentir o lugar, mas também foi um lugar onde eu assisti um amigo meu cantando, o Rodrigo Lacasco. Eu já postei vídeo dele aqui, já falei dele aqui. Então, uma vez eu fui ver ele cantar e foi exatamente nesse lugar. E foi um lugar, eu estava com ele antes, quando ele estava escolhendo os lugares que ele iria cantar, né? E eu critiquei esse lugar. Eu falei, nossa, Rodrigo, esse lugar é um lugar péssimo, porque aqui não dá para o público parar em comparação com as outras opções, com os outros lugares. Aqui é um lugar péssimo. Então eu falei para ele que não seria um lugar bom. Mas aí ele começou a cantar e logo começou a reunir algumas pessoas. Realmente é um lugar difícil das pessoas pararem, né? As pessoas não conseguiam ficar muito tempo lá vendo ele cantar, embora magnetizasse muito, porque ele canta demais, mas não criou tanta gente como em outros lugares que eu já vi, né, em volta. E as pessoas ficavam um pouquinho, a maioria, depois ia embora. Então, algo me levou para esse lugar de novo e eu fui parar lá. Eu escolhi lá e eu só ouvi. Essa escolha minha do lugar, eu só ouvi, fui e ponto final, né? Então, estou lá parado, de olhos fechados. Meu desafio é ficar por 20 minutos imóvel e o meu desafio é interno. Nesse momento, não tenho relação nenhuma com as pessoas, nem ainda com o lugar lá da Paulista, etc. Né? O meu desafio é ficar parado comigo, na minha respiração, no meu corpo, sentindo o agora. E aí eu fiz isso, foi extremamente difícil. Primeira sensação. Assim que eu me posicionei e que eu fechei os olhos, eu senti uma timidez descomunal. Eu me senti um pouco também como se eu estivesse no palco para apresentar uma peça. Sabe aquele nervoso, aquela sensação de frio na barriga? Senti um pouco essas sensações aí de peça. O que não tinha nada a ver, na minha opinião, vendo, né? Porque não é um estado de espetáculo, de apresentar o que eu quero, né? Mas eu senti isso e a minha proposta era acolher tudo que eu sentisse nesse momento, né? Então eu senti e continuei ali no meu desafio de buscar esse estado meditativo, que eu chamo de estado meditativo, ficar no aqui, no agora e parar tudo, parar a ansiedade, parar o pensar no futuro, pensar no antes, parar o me assistir de fora e imaginar o que eu estou fazendo, parar com tudo isso, ficar e estar, existir naquele lugar, né? Esse era o meu desafio. E aí, eu fiz isso, mesmo lá com o joelho meio bambiano, assim, com a timidez, com tudo, eu fiz isso. Parei e fiquei lá, quietinho na minha, de olhos fechados, né? E aí eu fui tirando as tensões do corpo, eu fui sentindo os lugares do meu corpo que estavam tensos, né? Além dos joelhos que bambeavam um pouquinho, eu tinha tensão nos ombros,
eu tinha tensão no rosto, eu tinha tensão nas costas, tinha várias tensões. E aí eu fui tirando essas tensões, tentando pelo menos, né? Tinha uma tensão aqui, nessa região. Eita, tensão. Na minha imaginação parecia que eu tava assim, sabe? Que eu tava assim. De tão tenso que eu sentia essa região aqui. Aí várias vezes eu tirei essa tensão e depois ela voltava de novo. Falei, poxa vida. E aí eu fui buscando esse estado meditativo em plena Avenida Paulista. Até que chegou o momento, e assim, dentro de mim tinha também um relógio ali contando, porque eu tinha essa meta de ficar 20 minutos no estado meditativo na Avenida Paulista. E outros 20 minutos dançando todos os estímulos que me aparecessem ali, né? Acolhendo tudo, bom, de ruim, de grosseiro, de bondoso, tudo que aparecesse. Então, vou parar agora para ler mais um testículo, daqui a pouco eu continuo o diário de bordo, tá bom? Os amantes e os loucos têm cérebros tão fervilhantes, fantasias tão imaginativas, que acabam por conceber mais do que a fria razão pode compreender. O lunático, o amante e o poeta são compostos tão somente de imaginação. Um enxerga tantos demônios que estes não cabem em todo o vasto inferno. Assim é o louco. O amante, tão desvarado quanto, enxerga a beleza de Helena de Troia no rosto de uma cigana. O poeta revira os olhos num fino e furioso frenesi, lança um olhar do céu para a terra, outro da terra para o céu, e à medida que a imaginação vai desenhando os contornos de coisas não conhecidas, a pena do poeta vai lhes dando formas e coloca um nada etéreo em uma habitação local e inventa-lhe um nome. Uma imaginação forte tem truques tais que se concebe uma alegria. Inclui também um causador dessa alegria. Ou então, à noite, imaginando algum medo, como é fácil confundir um arbusto com um urso. Voltando. Permeável dança performance. É um ritual que aderi para a minha vida há algum tempo, para tentar me desembrutecer. E agora experimento na forma de intervenção urbana, em alguns momentos, como pesquisa e vivência. Durante 20 minutos, o performance desafia a buscar estado meditativo, dilatações sensoriais e absorção ínfima do ambiente e das pessoas com quem se encontrar em plena agitação urbana ou em conexão com elementos da natureza. Nos 20 minutos seguintes, este universo de estímulos externos e internos ganham livre passagem pelo corpo, resultando numa espécie de dança improviso, e convite à experiência cada vez mais rara de simplesmente estar e acolher com desprendimento o agora, o habitar o próprio corpo e espaço, sensível à presença do outro, rompendo despretensiosamente carapaças e asfaltos que cobrem nossas terras e peles, ávidas por chuvas e sementes. Hoje é o dia do ator, e eu falando de dança, pensei. Aí fui surpreendido por uma profunda frase dita pelo mítico diretor Antunes Filho. Performer é aquele ator ou artista que se torna agente da crise, visando quase sempre ao inédito, para sensibilizar e transformar o humano, o social e o político arraigado. Então, voltando à experiência. Então, estava lá eu, 20 minutos parado, na Paulista, essa era a minha meta, e ficar em estado meditativo. O que aconteceu? Tive esses desafios, joelho, tensões no corpo, eu de olhos fechados, fui entrando nesse estado meditativo, fui chegando lá nessa frequência. Quando eu fui chegando nessa frequência, eu senti um conforto, né? Um conforto de uma espécie de acolhimento, né? Um conforto
de sentir que de alguma maneira eu estava no lugar certo e na hora certa. Não me peça explicações, que eu não sei o que dizer, mas eu senti um conforto e um acolhimento, como se aquele lugar da Avenida Paulista, com todo o barulho, com toda aquela agitação, como se tudo aquilo me abraçasse, como se tudo aquilo fizesse um embalar o meu corpo, a minha presença, o meu estar ali, né? Então eu senti esse acolhimento ali de olhos fechados, em plena Avenida Paulista. Após isso, eu fui aprofundando, né, permanecer nesse lugar por um tempo, para abrir o meu corpo para todas as sensações. Então, eu chegando nesse lugar, eu já tinha passado mais de 20 minutos. Eu comecei a sentir tudo, aonde eu estava, a calçada de cimento grosso que tocava nos meus pés descalços. Eu comecei a sentir o vento, eu comecei a me abrir muito para a presença das pessoas que elas passavam por mim muito rápido, como sei lá o que falar, como um trem, sabe? Que passa assim rapidamente. Elas passavam muito rápido por mim, só que ainda assim eu tentava sentir alguma coisa delas, eu tentava convidar algum vestígio, alguma coisa que ficou da passagem delas para o meu corpo, para os meus sentidos, né? Mas era muito rápido mesmo. E aí tinham alguns cheiros, tinha alguns perfumes, tinha alguns odores. De olhos fechados fica mais forte o olfato e os outros sentidos. Então era uma sensação muito confortável para mim estar de olhos fechados, mesmo estando na Avenida Paulista em pleno horário de rush. Eu senti muito conforto em estar ali, como eu disse, essa sensação de acolhimento. E aí eu sentindo todo esse reboliço de sensações, esse caldeirão de coisas à minha volta passando, não preciso nem falar dos barulhos, né? Tinham muitos barulhos diferentes. Tinham apitos, tinha barulho de saltos passando, tinha coisas arrastando, tinha rodinha de mala passando, tinha pessoas falando, conversando, tinha muitos sons e eu tentava dar a textura desses sons, eu tentava receber eles com o máximo de precisão possível, sentindo de onde ele vem, de que distância que vem, como ele se propaga, como ele se reduz, como ele vai diminuindo devagar, ou como ele é uma coisa assim, um raio, sabe? E sumiu e já era, e não adianta tentar buscar. O máximo que eu tenho depois que ele passou é uma lembrança, e a lembrança não é mais o que está acontecendo, então eu busquei me manter ali no que estava vindo, tudo que estava vindo na hora, naquele momento que eu estava de olhos fechados ainda, né? Então, passado um tempo ali recebendo esse monte de estímulos, esse monte de sensações da Avenida Paulista em pleno horário de pico, eu comecei a sentir as vibrações energéticas, né? Senti algumas boas e senti algumas ruins também. O interessante, sentir as vibrações boas é muito fácil. Na hora de sentir as vibrações ruins, que eu não sei especificar, é muito difícil dar também. É um exercício dar palavras para coisas que a gente não está acostumado a dizer. O que é aquela sensação? É uma energia, vamos chamar de baixa, que vem, que eu recebi, que eu deixei passar por mim. E chega a um estágio da recepção dessa energia baixa e eu não sabia mais distinguir o que era que veio de fora para mim que eu recebi ou o que era que veio de fora que mexeu ou despertou alguma coisa em mim que era baixa igual ou tão baixa quanto, enfim. Uma das primeiras sensações pesadas que veio para mim, ela veio como um golpe. E nesse golpe que eu recebi, me deu vontade de chorar. Eu ainda estava de olhos fechados. E nessa sensação de choro que eu senti, muito essa região aqui minha pegando, né? Eu não tinha nenhum motivo para chorar pessoal, né? Assim, particular.
Mas aquilo me pegou e me envolveu de uma certa forma que eu chorei um pouco. Eu chorei e enquanto eu comecei a sentir o choro vir, né? Eu dei uma meta para não permitir que isso se tornasse um transbordamento de coisas além do que o que deveria ser. Eu queria que ficasse tudo que acontecesse comigo, ficasse ali no estado até o que é para ser, nada além, sabe? Nada nem a mais e nem cortar antes e nem racionalizar e tentar cortar. Eu queria que cada coisa que acontecesse, ela ficasse exatamente nem a mais e nem a menos, ficasse aquele lugar, sabe? Aquele lugar que a gente está e fica, que é da vida, que não é só da dança ou da performance, que é da vida. Já passou por uma situação assim, que você está no estado bom ou ruim e você consegue identificar isso e perceber, sem se colocar de fora, sem se colocar assistindo aquilo que você está fazendo, mas ao mesmo tempo tendo essa percepção. Então eu busquei isso, né? Enquanto essas lágrimas vinham, essa sensação vinha, esse nó na garganta, vamos chamar assim, mas não descreve tão bem não essa expressão nó na garganta. E aí eu fiquei ali um tempo e eu consegui sentir aquilo se dissolvendo, aquilo indo embora também. Da mesma maneira que veio, aquilo foi se dissolvendo e foi dando lugar a uma outra coisa. Assim como as pessoas que estavam passando também repentinamente ou devagar, elas tinham tempo, tinha uma fração de segundos que elas passavam por mim, e aí dessa fração de segundos ia se dissolvendo depois, ou mais lento ou mais rápido, e ia embora, né? Então essa sensação, essa energia que eu chamo de energia pesada que me veio nesse momento, que para mim estava super dentro da proposta, ela veio, ela ficou, eu deixei, eu acolhi ela, rolaram algumas lágrimas, mesmo estando de olhos fechados, e passou, e deu lugar a outra coisa. Fui sentindo as outras coisas que estavam vindo das pessoas, e logo começou a vir uma outra energia muito pesada também, e essa foi muito mais violenta, né? Quando veio essa energia mais pesada, quando eu era menina, meus sapatos nunca serviam. Bolhas de um rosa vivo nos calcanhares. Não me lembro. Será que meus sapatos eram muito apertados? Ou eram grandes demais? Com o chapéu nas mãos, os coitados dos meus pais perguntavam ao médico: tudo certo com ela? Problemas com os pés, dizia o médico. O defeito é grave. E assim, meus pais gastavam seu dinheirinho em sapatos reforçados para os pés defeituosos. O médico ameaçava: ela nunca mais pode andar descalça. Nos sapatos de chumbo, eu acidentalmente atingia o lado de dentro dos tornozelos, ao correr ou andar. Os sapatos faziam meus joelhos baterem um no outro, com os ossos estalando, os tornozelos sangrando. Mas sem aqueles sapatos, sem nenhum sapato, os cachorros e eu corríamos como o vento. Toda criança tem uma vida secreta longe dos adultos. E assim, no verão, na neve, não fazia diferença. Eu escapulia para uma das verdes salas do trono na floresta. E lá, eu desatava os 1000 cordões dos sapatos de ferro. Fazia força para abrir os canos altos e duros. E arrancava aquele sapato de 200 quilos que poderiam atingir e matar uma mula. E então, eu só ficava ali, sentada. Uma menininha cantando alto, lá, lá, lá. Enquanto meus pés balançavam descalços, a escutar. Forçada de volta, aqueles sapatos, ano após ano. Foi então que comecei a planejar amputar meus pés. Só para ver o médico desmaiar. Só para refletir sua visão brutal de como deveriam ser pés sem defeitos. Não andará direito pelo resto da vida, disse ele. É grave, muito grave.
disse ele. Uma vez ouvi uma mãe rica dizer à filha, toda arrumadinha, num banheiro público, onde se pagava 10 centavos para usar o sanitário limpo, em vez do sujo. Não deixe seus pés se alagarem. Use sapatos o tempo todo, até quando for dormir. Não tenha pés comuns, aconselhou a mãe. Fiquei cismada. Mas o pé comum é tão... Bem, é tão bom ele ser comum, não é mesmo? Não, ela não tem arco nenhum, disse o médico. É grave, muito grave, disse ele. Aqueles sapatos de ferro para impedir meu arco de tocar no chão, como uma índia de pés chatos, disse ele. Mas meus antepassados, murmurei. Eu sou uma índia de pés chatos, disse eu. E mais tarde, já adulta, ao ver minhas ancestrais e seus pés de solas gordas, eu soube que meus pés foram criados para andar por campos de lavoura, para cobrir quilômetros na terra batida, no escuro, para ingerir nutrientes da terra, direto através das solas, e para andar empertigada, deslizar e girar na roda de dança. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Abraços, Rony, da família Cutter. Família Cutter, um beijo pra vocês, saudade de vocês. Apareçam! Ou me convidem pra um churrasco aí, tô com saudades também, viu? Um grande beijo. Simone, beijo, Simone Cândido. Gabi Oliveira está assistindo, não é mensagem. Então, parei lá no momento segundo momento que eu senti uma energia baixa, muito pesada, enquanto eu estava no momento meditativo na Avenida Paulista, agora me abrindo para todas as sensações, ainda de olhos fechados, me abrindo para todas as sensações e estímulos que aparecessem ali, bons ou ruins. Então me abri para essa vibração. Por incrível que pareça, não foi a primeira vez que eu senti essa sensação, não. Ela já me visitou algumas vezes. Só que das outras vezes tinha um contexto. Ou eu estava num momento muito ruim da minha vida, num momento meio depressivo, numa fase difícil, ou tinha visto ou presenciado alguma situação assim que mexeu muito comigo, que me rebuliçou de alguma maneira. Foram esses os momentos que eu tinha uma sensação parecida com essa. Vou descrever. Algumas pessoas vão dizer que um capeta no corpo, mas não era não. E eu estava muito ciente de tudo que estava acontecendo ali naquele momento. A hora que eu quisesse parar, se eu desejasse, eu pararia e sairia de lá e iria para minha casa belamente, mas eu tinha o meu desafio. O meu desafio era ficar 20 minutos em estado meditativo, em plena Avenida Paulista, e depois dançar todos os estímulos que eu senti ali naquele momento. Ou seja, me fazer permeável. Era esse o meu desafio, o que eu estava buscando. Eu não tinha um número de dança para apresentar, eu não tinha nada para apresentar, eu tinha uma experiência para viver, um desafio para mim, para eu me desembrutecer, que faz parte de um ritual que faz parte da minha vida. Então, naquele momento ali que eu estava, já tinha passado o momento meditativo e eu estava sentindo todos os estímulos que estavam vindo ainda de olhos fechados, já tinha saído umas lágrimas lá, já tinha tido uma outra vibração ruim, uma outra energia que eu chamo de baixa ou pesada, e agora veio essa energia mais violenta ainda, mais intensa. Eu vou tentar descrever, como eu já falei antes, é muito difícil dar palavras a uma coisa que é sensação e que não são sensações tão comuns, mas acho que vale a pena tentar. É esse meu desafio aqui agora nesse momento desse experimento virtual de dança, né? Dança virtual. Eu comecei a sentir um enrijecimento muscular, né? Esse enrijecimento muscular começou dos meus pés, começou das extremidades dos meus dedos das mãos, e eu ainda estava de olhos fechados. E eu comecei a sentir isso. E o meu desafio
era dar uma conversa entre aquilo que eu estava sentindo de fora, tudo, sensações, ouvido, toque, frio, asfalto no chão, era fazer com que essas coisas elas conversassem comigo e gerasse uma dança improviso, uma série de movimentações que não tinham nenhuma obrigação de ser atraente, de ser bela ou de reunir público, tinha apenas uma pretensão de ser, de existir, né? E de fazer esse intercâmbio entre mim e o meu mundo externo, né? Entre o meu corpo e as sensações de tudo que estava ali à minha volta na Avenida Paulista. Então, eu comecei a sentir esse enrijecimento ali a partir dos meus beijos, Simone Cândido. Ah, ou é de novo? Eu já dei antes? Não. Então, a qualquer momento que alguém quiser falar alguma coisa comigo, faz parte do jogo aqui. Se quiser perguntar, se quiser comentar alguma coisa, observar ou não falar nada, também faz parte da proposta aqui, tá bom? E eu vou ler textos, vou contar a experiência, vou fazer várias coisas. Vai ser uma dança também aí, tá bom? Uma dança muito louca. Então, se você quiser dar um oi, mandar beijo, qualquer coisa que você fizer é bem-vinda também. Ou não fizer, também é bem-vinda, tá bom? Eu estava lá na Avenida Paulista, comecei a sentir os enrijecimentos a partir dos dedos das mãos e dos dedos dos pés, e o meu corpo foi meio que tombando e se encolhendo, né? E eu senti um pouco de medo. Nesse momento veio um sentimento de medo de repente eu perder algum controle dali sobre o meu corpo, lembrando que eu estava numa situação que era artística, né? Então o artista tem que ter um controle também da sua obra. E esse foi um momento muito pesado que eu não esperava que viesse alguma coisa assim, que me desse um pouco de medo de perder o controle do corpo, né? Eu esperava sentir várias coisas boas e ruins e dançar essas coisas, mas eu não esperava que desencadeasse alguma reação assim que de certa maneira me atrofiasse ali, né? Então, mas apesar de todas essas situações aí nesse momento, a minha decisão foi acolher essa coisa desagradável que veio, essa energia tensa e pesada que veio. Eu não sei se veio do encontro meu com as coisas de fora, ou se veio mais de fora e eu acolhi, eu não sei aferir isso, né? Mas eu acolhi isso tudo, eu comecei a deixar isso tudo percorrer o meu corpo, né? E eu já, na minha noção de tempo, já tinha passado, dos 20 minutos, faz tempo. Mas aí a minha decisão foi acolher, porque também tem essa questão de uma obra, né? Porque, principalmente na performance, nas outras eu não vou nem falar, porque as outras, teatro, dança, espetáculo, tem hora para acabar e hora para começar. Então nem existe essa hipótese. Tem um público que foi lá para assistir, né? Que precisa ir embora no horário X. Mas ali, nesse meu experimento, nessa minha vivência, eu poderia sim borrar algumas coisas que eu me propus, né? E eu tinha as minhas bases ali muito seguras, mas eu me propus a sentir aquilo que veio, né? Mesmo que já tinha passado o meu tempo de ficar ali no estado que eu chamo de meditativo, mas agora não era mais meditativo, que eu já estava sendo tomado por todas aquelas sensações. Era como se essas sensações elas deveriam ser a música que conduzisse a minha dança. Acho que uma palavra, uma ilustração a música eram as sensações, eram os estímulos que eu estava sentindo lá, tanto de fora quanto de dentro de mim, por estar ali na Avenida Paulista no horário de pico, descalço em uma esquina, passando um monte de gente. Então eu dei a chance dessa sensação me percorrer, e ela me percorreu mesmo. E aí, a partir dessa sensação tomando todo o meu corpo, e desse meu medo de isso
passar além da conta, isso foi virando uma dança, né? Esse enrijecimento, ele foi virando uma dança que foi acontecer bem discretamente, bem timidamente, mas ela virou uma dança. Ela virou uma dança que ela durou, eu chuto ali por volta de uns 5 minutos, né? E desses 5 minutos, assim como todos os outros estímulos que eu já comentei antes, eles tiveram um tempo para ficar ali comigo, eles trouxeram alguma coisa para mim e depois eles foram embora. Da mesma maneira que eles vieram e chegaram, eles foram embora. Eles passaram por mim, eu acolhi eles e depois eles se despediram de mim, né? E essa ida é muito interessante, né? Essa imagem em sensação da ida das coisas, como ela vai indo, é uma coisa difícil de falar, muito difícil de falar. Oi, Rony, um beijo aqui de Alfenas. Nossa, de Alfenas? Como assim? Que legal, caramba, tem alguém de Alfenas assistindo, Natália Costa. Um beijo, Natália. Obrigado por você ter aparecido aqui, eu fico feliz. Então, eu recebi esse estímulo pesado, esse estímulo ruim, e devagarinho ele foi indo embora também, né? Ele foi indo embora e me deixando, e eu pude ir sentindo devagarinho o meu corpo ir tomando ali um estado de normal, ali um estado de reequilíbrio, por assim dizer, né? E aí quando ele foi voltando, aí eu voltei pro meu roteiro, assim, mas não era bem um roteiro, né? Mas tinha algumas bases. E o meu roteiro era abrir os olhos. Esse tempo todo eu estava de olhos fechados na Avenida Paulista. E foi isso que eu fiz. Quando eu abri os olhos, foi uma coisa muito violenta, foi uma coisa muito pesada. Eu acho que a melhor ilustração que eu posso dar é quando você está no escuro mesmo e você abre os olhos e a luz te invade. E você fica meio sem rumo por um tempo. Só que lá não estava tão claro, né? Então não tinha tanto essa relação com a luz, e sim com um número de estímulos visuais que eram muitos, né? Diferentes tamanhos, diferentes texturas, das pessoas com roupas, com seus celulares, com suas bolsas, com suas mochilas. Nossa, eram muitos estímulos diversos e variados invadindo os meus olhos, principalmente agora. E aí eu fui percebendo que os meus outros buracos, vou chamar assim, eles foram... Infelizmente, nesse momento teve uma interrupção porque acabou o Facebook lá na hora, deu uma falha e ficou processando um tempo e aí acabou a transmissão aqui. Essa transmissão dentro desses experimentos vão acontecer outras vezes, mas assim como aqui acontece real ao vivo, ela não será avisada com muita antecedência não, porque é para ser inusitado, não sei se essa é a melhor palavra, mas é para ser um encontro daquele momento. Quem estiver na rede que vê, vai entrar, quem chegar depois vai entrar e vai embora e acaba assim, e tem que ser, é para ser assim mesmo, tá bom? Então um beijo a todos, espero que tenham gostado, ou se não gostaram, sei lá, que tenha trazido alguma coisa para vocês dentro desse incômodo também, porque é um lugar interessante a gente investigar também aquilo que não nos agrada de alguma forma, o que nos incomoda, é um grande exercício também. Então agradeço quem teve paciência de ouvir tudo, enfim, quem ficou comigo nessa teletransmissão aí também. Um beijo e até a próxima.